Então é assim, minha gente, nós estamos na nossa série de estudos com o nome Pode ou Não Pode, onde a gente estuda aqueles tópicos que muitas vezes são nebulosos e que divide opiniões, tópicos que dividem opiniões dentro da igreja. Gente que fala que pode, gente que fala que não pode. E são questões, como a gente tem visto, que é difícil você responder com um simples sim ou não. São questões que você precisa desenvolver um argumento, um pensamento teológico, para dar uma resposta minimamente satisfatória. E hoje, no nosso terceiro episódio, nós passamos pela introdução, semana passada falamos de tatuagem e piercing. Hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre algumas festas populares do nosso país, até do mundo todo, e, em especial, focaremos na festa junina e no Halloween. Então você pode lembrar da sua época de escola, se você já saiu da escola, se você ainda está na escola, você pode lembrar das bandeirinhas, pode lembrar dos ensaios, pode lembrar das decorações, daquela coisa toda. As barracas, né? Eu ia trazer uma foto aqui para vocês, mas eu fui convencido pela minha esposa a não fazê-lo, de quando eu ainda não era crente, era muito pequeno, estava na primeira série, quando eu fui Mr. Caipirão. Né? Mr. Caipirinha, porque Mr. Caipirinha seria nome de bebida, né? Mas é Mr. Caipirão. E tem foto dele todo caracterizado, tal, com uma faixa de Mr. Caipirão, mas a minha esposa falou que ia ser muito constrangedor, é melhor eu não trazer. Mas depois eu posso considerar mostrar em off para todos aí. Mas eu não era crente, e eu lembro que houve um engajamento grande até da minha família, da minha avó em especial, para que eu ganhasse esse prêmio de Mr. Caipirão. Porque eu ganharia uma bicicleta, era o valor de uma bicicleta. Aí você reconsidera a questão, né? Não é tão brega assim ganhar um Mr. Caipirão e ganhar uma bicicleta. Mas no final das contas eu acabei não ganhando a bicicleta porque eu acho que teve alguma diferença lá do valor das coisas lá, das cotas que tinha que comprar, e eu fui o Mr. Caipirão sem a bicicleta. Mas enfim. E hoje eu olho para essa situação e eu falo, eu acho que não foi sábio realmente da parte da minha família deixar eu participar de uma festa como aquela, de uma festa junina como aquela. Mas são questões que a gente tem que tratar porque realmente divide opinião. Então, existem algumas festas culturais no nosso país que a gente tem uma opinião muito clara e a gente como crente abertamente reprova. Então, quando a gente fala de carnaval, por exemplo, ainda que tem algumas igrejas bem liberais, assim, que falam, não, tem que ir no carnaval, evangelizar no carnaval, tem que ter bloco carnavalesco de igreja tal. A gente sabe que qualquer crente minimamente sério, qualquer cristão minimamente comprometido com a Bíblia, sabe que não tem a menor condição de, em meados de fevereiro ou março, você sair desfilando num carro alegórico supostamente evangelístico, ir para os bloquinhos de rua, não tem a menor condição. Então essa é uma festa popular. Você pensa no Carnaval do Nordeste, que dura dias lá, o Carnaval aqui do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, são expressões culturais que a gente sabe que não tem espaço para o crente. A gente com muita tranquilidade afirma isso. Ou se você pensar, por exemplo, no Dia dos Mortos, que acontece na América Central, ali no México, onde você tem toda uma celebração voltada para os parentes que faleceram. Tem até aquele filme da Pixar, né? O Viva, a Vida é uma Festa, que tem o cachorrinho lá, o fantasminha, o menino vai para o mundo dos mortos e tal. A gente sabe que esse tipo de celebração, que acontece em novembro, no começo de novembro, acho que, não sei se por coincidência, mas no mesmo dia, acho que finados aqui é dia 1º de novembro, né, no Brasil. Não sei se por influência disso, dessa festa. Mas a gente sabe que para o crente ficar lidando com esse tipo de coisa, essa coisa de tributo aos mortos, ajudar os mortos de alguma maneira, festejar os parentes mortos, esse tipo de coisa a gente sabe que não tem espaço. Então são festas que a gente muito claramente rejeita. Agora, quando a gente fala de festa junina, quando a gente fala de Halloween, parece que está um pouco fora dessa categoria. Porque a gente fica um pouco na dúvida, peraí, até onde é o limite da proibição e da permissão? Até onde existe a linha da liberdade entre eu participar de uma festa de tema caipira, arraiado e não sei o quê, e eu não poder participar? Ou eu participar de uma festa de Halloween, quem faz escola de idiomas, geralmente tem uma aula temática disso, tal, uma festa disso. Eu lembro na época que eu fazia inglês, tinha na escola onde eu fazia, tinha festa de Halloween, aquela coisa toda. A Esther, que estuda 50 idiomas aí, tem também, Esther? Tem, né? Tem.
Então, é algo forte, especialmente porque o Halloween é de origem anglo-saxã e tal, tem um tempo reservado para isso. Mas parece que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com isso, até pelo fato cultural da nossa cultura brasileira ser uma cultura onde especialmente a festa junina está muito enraizada. E essas duas festas, festa junina e Halloween, elas acontecem em vários contextos. Elas podem acontecer no ambiente público, então na rua, no bairro, tem bairros que fazem festa junina, ruas que fecham a rua para fazer festa junina, você vê as bandeirinhas lá. Pode acontecer na cidade toda, cidades do interior especialmente, com aquela igrejinha no centro e a pracinha, a cidade toda para ir lá comemorar a festa junina. Você pode imaginar isso até mesmo no contexto de condomínios de prédios, de casas, onde você fecha ali o salão de festas, fecha a ruazinha principal do condomínio com bandeirinha, aquela coisa toda, põe lá paçoca, milho, põe as coisas lá para o pessoal comer, todo mundo vai com o chapéuzinho. Isso pode acontecer também no contexto escolar, onde existe muito embate, onde geralmente os pais não sabem se devem deixar os filhos irem na festa junina ou não. No contexto profissional isso pode acontecer, porque às vezes no trabalho tem uma festa junina e se você não for, você fica com um pouco de receio do seu chefe queimar o filme, né? Você queimar o filme com o seu chefe, o pessoal do seu trabalho achar um pouco ruim. Ou até no contexto familiar, aquelas famílias mais agitadas, né, que transferem toda a animação do grupo de WhatsApp para as reuniões familiares e fazem festas temáticas e tudo mais. Graças a Deus a minha família não tem essas coisas, não sei se alguém a família de alguém aqui tem, mas eu sei de famílias que realmente são bem badaladas, assim, todo mês tem uma festa. E muitas vezes é uma festa temática, uma festa junina. E a gente fica até onde é lícito a gente participar. E esse assunto tem implicações. Geralmente os pais ficam preocupados de enviar os filhos ou não para uma festa junina na escola porque isso envolve nota. Para obrigar as crianças a fazerem alguma coisa, o professor tem que falar, vale nota. Aí os pais falam, e agora? Se eu não mandar meu filho, ele vai perder nota. E aí vai todo aquele embate, olha, minha consciência não deixa, tal, toda aquela tensão. No trabalho, como eu falei, pode queimar o filme, pode não pegar muito bem. Fora algumas questõezinhas, assim, até mais, um pouco fora de festa junina, mas que a gente conecta, que são aqueles docinhos, por exemplo, de São Cosme e Damião, aqueles pacotinhos. Não sei se todo mundo está familiarizado com isso, mas eu lembro que no passado o pessoal distribuía uns pacotinhos cheios de chocolate, cheio de docinhos assim, e o pessoal falava, não, mas não pode comer porque isso aí tem poder, você come isso aí, tá dedicado a Satanás o negócio, aos santos, aos demônios, se você come aquilo você vai morrer engasgado, sei lá. Então tem implicações, lidar com esse assunto tem implicações para o nosso dia a dia. Então para orientar aqui o nosso estudo, eu coloquei 4 questões importantes. Então, tudo aquilo que a gente já falou até aqui, daquela introdução longa que a gente fez, eu adequei, eu reajustei para esse tópico nessas 4 questões. O que a Bíblia diz sobre isso? Estou considerando a consciência alheia? Estou exercendo o domínio próprio? É certo cristianizar estas festas? Então, a partir dessas 4 questões, a gente pode avaliar e responder se participar de festa junina, de Halloween, é algo que convém ao cristão. De novo, é um assunto que vai dividir opiniões, gente vai falar que pode, gente vai falar que não pode, mas eu estou muito tranquilo nesse ponto aqui, de todos os pontos que a gente já tratou até aqui, de tatuagem, piercing e tudo mais, eu acho que esse é onde a gente pode caminhar com muito mais tranquilidade, tanto que o número de questões que a gente listou é bem menor, a gente falou de 4 questões só. Porque a Bíblia apresenta alguns princípios aí que dão respostas bem claras para nós a respeito disso. Mas é claro que a experiência de vocês aí vai encontrar eco em algum momento no que eu estou falando e vocês podem compartilhar comigo aí. Então vamos para a primeira pergunta. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, claro, se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, vai estar lá, não participei de festa junina. É claro que não. A Bíblia nem tem festa junina na Bíblia, não existe nem Halloween muito menos ainda na Bíblia, seria um anacronismo tremendo encontrar essas festas na Bíblia. A Bíblia não trata desse assunto, desses assuntos, dessas festividades, mas a Bíblia condena vários elementos que fazem parte da essência dessas festas. Então aquilo que compõe uma festa junina, aquilo que compõe uma festa de Halloween, são elementos que a Bíblia condena. Então a gente já começa a perceber aí algumas coisas meio esparsas que a gente vai juntando para conseguir formar a nossa opinião. Então a Bíblia não fala diretamente sobre isso,
mas ela apresenta alguns princípios que a gente pode trazer aqui. Então, eu vou apresentar esse ponto para vocês a partir de algumas informações aqui. Em primeiro lugar, é importante a gente saber, entender o contexto das festas que a gente está falando, ou melhor, a origem e o significado da festa, tanto de Halloween quanto de festa junina. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de saber a origem dessas festas, que já são tão difundidas aí no nosso país. Mas começando pela festa junina. Então você lembra de festa junina, você lembra de paçoca, você lembra de milho, você lembra de bandeirinha, você lembra de chapéu caipira, você lembra de quadrilha, você lembra de, sei lá, o que mais tem numa festa junina? Fogueira, você lembra de alguém que foi tentar pular a fogueira e não deu certo, você lembra dessas coisas assim num contexto de festa junina, né? Mas a origem da festa junina não é muito difícil da gente lembrar, da gente conectar. Aqui está nas celebrações católicas que aconteciam na Europa. Isso foi um costume importado pelos portugueses que nos colonizaram. Isso veio junto com eles e aqui no Brasil acabou ganhando novas colorações. Durante o mês de junho, lá na Europa, acontece o solstício de verão. É quando o dia é mais longo e a noite é mais curta. E por conta disso, nessa época do ano, era uma época de festividades pagãs. A Europa sempre teve essas festividades nessa época do ano. Com a cristianização da Europa, com a cristianização do mundo antigo, o pessoal falou, não, peraí, tem um monte de festa pagã? Não pode, vamos cristianizar tudo. Pode pôr um santo aí no meio, porque essa festa tem que ser cristã, porque o pessoal não vai parar de comemorar e a gente não pode deixar de cristianizar a coisa. Então põe o nome de um santo aí. Isso aconteceu no século... do século eu vou falar depois, na parte do Halloween, para fazer um pouco mais de sentido dessa origem aí. Mas, da festa junina, teve essa cristianização e esses dias de junho foram reconsagrados a santos. Isso aconteceu ao longo da história. E você tem, em junho, 3 grandes santos sendo celebrados. Você tem o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, solteiro sabem, né? Ó, que feio, solteiro crente saber o nome de santo casamenteiro. O Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. O São João, que é o São João Batista, é o João Batista. Aqui é o principal personagem das festas juninas, tanto que em muitos lugares, ao invés de festa junina, se chama Festa de São João. E você deve lembrar, talvez, alguma musiquinha ou outra da sua época de escola que tinha lá o nome de São João perdido lá e tal. Eu lembro de várias da minha época de infância, tinha lá sempre o nome de São João perdido. E por que São João é comemorado em junho? Santo Antônio, não sei dizer o porquê que ele é celebrado em junho, mas o São João Batista é celebrado em junho porque no calendário litúrgico católico, São João, o João Batista, nasceu 6 meses antes de Jesus. Então, como Jesus nasceu em dezembro, 6 meses antes, o pessoal coloca a data do nascimento dele aí em junho. E ele é o santo das festas juninas. E o São Pedro, que é celebrado em 29 de junho, ele é o santo padroeiro dos pescadores, e é uma figura importante aí no catolicismo e tudo mais, né? Pela figura do Papa também. Então, em junho você tem personagens de peso que são celebrados. Então, aquelas festas pagãs que já aconteciam na Europa há muito tempo, elas foram cristianizadas e aí botaram em junho lá esses santos para serem celebrados. E com os portugueses colonizando o Brasil, essas coisas chegaram até nós aqui. Então, a festa junina é simples da gente traçar a origem, porque tem uma conexão religiosa muito forte. Agora, o Halloween é um pouco mais demorada a conexão. Halloween é uma festa que popularmente as pessoas não sabem de onde ela vem, porque ela não vem do continente europeu, ela vem das ilhas britânicas, ela vem dos povos anglo-saxões. E isso daí faz com que ela fique culturalmente um pouco mais afastada da gente, um pouco mais afastada da influência portuguesa, da influência espanhola e tudo mais. Então, onde surgiu o Halloween? O Halloween surge com as tradições celtas, aquele povo celta, aquela coisa toda bem antigona lá, que habitavam na Irlanda, no Reino Unido, até um pedacinho da França ali, era o povo que morava lá. A Larissa gosta desse pessoal, né? Lá dos celtas lá e tal. Ela curte música celta. A Riad também gosta, né? De umas músicas celtas e tal. Então, é desse povo aí que veio o Halloween. Mas o que acontecia é o seguinte. Tem uma festa que eles celebravam que eu sou péssimo aí para falar celta. Meu celta também enferrujado, meu céltico também enferrujado. Mas, pelo que parece, essa festa aí se chama Samhain.
Samhain. Não sei, você sabe, Sérgio, como é que fala? Samhain, assim que se fala? A pronúncia que eu vi falando era algo próximo de Samhain, mas deve ter alguma língua enrolada ali no meio. Então, e essa festa era celebrada por esse povo aí milênios atrás, e ela acontecia no dia 31 de outubro. Por quê? Porque era a data que marcava o fim do verão e o início do inverno. E para os celtas esse era o ano novo deles, era o Réveillon deles. Então, era uma festa muito importante. Eles faziam o quê durante essa festa? Eles acreditavam que na noite dessa celebração, o mundo dos vivos e dos mortos se encontravam e os espíritos dos mortos retornavam para visitar seus antigos lares. Então já começa uma coisa meio... Só que tem semelhanças, mas tem alguns detalhezinhos curiosos aqui, bem coisa lá do pessoal britânico lá mesmo. Olha só. Para evitar que os espíritos causassem danos ou se enfurecessem, os celtas realizavam rituais, acendiam fogueiras e usavam fantasias para se disfarçar e evitar serem reconhecidos pelos espíritos. Acho que eles voltavam meio limitados, né, do mundo pós-morte, falavam, você botou um nariz de palhaço, não conseguia identificar. Então o pessoal se fantasiava para poder driblar os espíritos aí e não serem prejudicados. E eles acendiam fogueira, faziam todas umas celebrações assim. Aquele povo de lá tem uma coisa com fogueira, tem uma coisa meio estranha lá, eles têm isso daí. Bom, com a chegada do cristianismo, eles de novo tentaram cristianizar a data, porque já estava lá a data. E aí o Papa Gregório III falou, não vai rolar essa data pagã aqui, galera, a gente tem que botar um santo aí no meio. E alguém falou, peraí, Papa, por que ao invés de botar um santo, a gente não bota todos? Aí o Papa falou, gostei da ideia, vai ser o dia de todos os santos. Então dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. É legal a criatividade da Igreja Católica medieval, né? Por que um santo só? Põe tudo, dia de todos os santos. E aí, então, o Papa Gregório, no século VIII, instituiu o Dia de Todos os Santos, é o All Saints' Day, que é no 1º de novembro. Só que o dia anterior, que é o dia 31 de outubro, ficou conhecido como a véspera do Dia de Todos os Santos, que no inglês antigo seria aqui All Hallows Eve. E aí, com a mudança da língua, com os aglutinamentos, as coisas todas aí, acabou virando Halloween. Então essa é a origem do nome e isso aconteceu por causa da cristianização dessa festa pagã que virou aí a véspera a Dia de Todos os Santos. E aí você pode se perguntar assim, mas o que tem a ver, por exemplo, aquela coisa do doces ou travessuras, né? De onde vem isso? Também tem origem na Inglaterra, na época medieval, já um pouco mais para frente, porque nessa véspera aqui, no dia 31 de outubro, os camponeses, as pessoas pobres, elas batiam de porta em porta pedindo comida em troca de oração pelos mortos. Então você começa a misturar um pouco as coisas. Era uma coisa pagã, que tinha a ver com os mortos, cristianizou, mas os mortos continuaram lá. E misturou santo com morto. Virou um caldeirão tremendo o negócio. E aí o pessoal pobre batia de porta em porta e falava, você não quer me dar uma comida para eu orar pelo seu parente que morreu, para você não ter problema, para ele não vir puxar o seu pé e tudo mais? E o pessoal falava, tá bom. E aí dava comida, e com o tempo isso foi crescendo, tomando vulto, e aí as pessoas oravam para ajudar no purgatório, aquela coisa toda que é comum da teologia da Idade Média. Inclusive, tem um bolinho famoso, que é o bolinho, esse bolinho chama soul cakes, é bolinho da alma, né? Porque o pessoal que pedia a esmola era conhecido como soulers, era o pessoal que orava pela alma dos defuntos. E esse bolinho, que é um bolinho de centeio ou pão doce, era dado em troca das orações, era como uma moeda de troca. Então, você ora pelo meu parente, eu te dou esse bolinho de centeio, esse bolinho doce aí. Por isso que ele é chamado de soul cake. E ele tem esse formatinho redondo com uma cruz no meio. E quando alguém batia na porta da minha casa para orar pelo meu parente que tinha morrido, e eu ajudava essa pessoa, dava comida, dava até dinheiro às vezes para essa pessoa, eu acreditava que eu estava cumprindo um dever cristão, porque isso fazia parte da vida cristã, do pensamento medieval lá na Inglaterra, e eu também estava protegendo a minha casa, estava protegendo a minha colheita dos espíritos malignos que no dia 31 de outubro iam estar solta aí. Então misturou tudo, fez um caldeirão tremendo no negócio, e aí surgiu o costume que a gente tem hoje, de um pouco mais para frente, de crianças, ao invés de camponeses e pobres fazerem isso, as crianças começaram a bater nas portas
pedindo para orar pelos defuntos, e aí depois elas abandonaram a oração pelos defuntos e só ficaram com a parte da comida, ou eu vou aprontar na sua casa. Então é isso. Antes eram os espíritos maus que aprontavam, agora são as crianças que aprontam. Quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Tem umas crianças que a gente sabe que é o demônio na Terra, né? Então é quase a mesma coisa. Mas essa então é a origem aí do Halloween. E quando chegou nos Estados Unidos, aí se disseminou nesse formato que a gente está mais habituado aqui, com a caracterização e tudo mais. Então essa é a origem do Halloween. Então a gente percebe nessas celebrações aqui elementos que compõem a festa. Então, explicadas as origens, vamos pensar nos elementos. Na festa junina, a gente tem um claro elemento de idolatria. Claro elemento de idolatria, porque os católicos romanos idolatram os santos. Creem que os santos são intercessores poderosos, que ajudam e tudo mais. Então você tem procissões, você tem músicas, você tem missas especiais em homenagem a esses santos, em veneração a esses santos. Então a festa junina é claramente idólatra, ela tem elementos de idolatria. O Halloween tem uma temática sobrenatural e de culto aos mortos, algum tipo de interação com os mortos, algo que a Bíblia condena, algo que a Bíblia diz que não pode acontecer. E tanto na festa junina como no Halloween, agora pensando em como isso foi evoluindo até o nosso contexto hoje, eu lembro da minha época de escola, e acho que hoje deve estar pior, mas tanto na festa junina como no Halloween, o que a gente tinha era, na verdade, o que a gente tem, na verdade, é um pretexto para poder ser imoral. Porque eu lembro da minha época de escola que festa junina era a oportunidade para os meninos ficarem com as meninas, para as meninas, de algum modo, se insinuarem com os rapazes. Tinha até aquela coisa de quem é que vai dançar com quem na quadrilha, tinha toda aquela coisa. O Halloween, eu já ouvi casos de pessoas que aproveitam essas oportunidades em escola de idioma, em escolas normais mesmo, para sair ficando, beijando com todo mundo. Então é um ambiente de imoralidade. Isso comum às duas festas, como o negócio acontece hoje. Eu não sei se é assim ainda hoje, eu já saí da escola há um bom tempo. É hoje assim? Diga, Bia. É a mesma baixaria, é a mesma promiscuidade. Então tem uma conotação de moralidade também. Na escola de vocês é assim ainda? Na minha época, pelo menos a cultura de festa junina é muito forte. Uhum. E as festas juninas de cada colégio até competiam entre si para ver qual era a festa mais concorrida, mais legal, né? Uhum. E eu lembro que era um ambiente que a galera até trazia bebida para a calçada do colégio para beber depois da festa. Era bem festona mesmo, né? Bem festona. Eu acho que isso ainda continua em algum grau ou outro. Considerando que a moralidade do brasileiro não melhorou, então acho que deve ter piorado. Mas você percebe uma conexão interessante entre imoralidade e idolatria. Olha só o que diz 1 Coríntios 10. Em 1 Coríntios 10, Paulo menciona 2 episódios da história de Israel que aconteceram em momentos distintos, mas ele coloca lado a lado. E na antiguidade, esses 2 comportamentos eles estavam sempre muito conectados, imoralidade e idolatria. Um culto idólatra era um culto imoral. Um templo idólatra era um templo cheio de prostituição. Uma reunião idólatra era uma reunião marcada por imoralidade das mais bizarras que você pode imaginar. E não é por acaso que nessas festas que nós temos ainda hoje acontece esse tipo de abordagem, esse tipo de contexto aí. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, falando de Israel, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aqui a gente lembra do episódio do bezerro de ouro, onde, enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo as tábuas da lei, o povo se corrompeu e se entregou a uma verdadeira festa bem pesada lá embaixo. Mas ele continua, é uma festa idólatra, ele continua no versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Aqui ele está lembrando de um outro episódio onde o povo se envolveu com imoralidade. Mas Paulo usa esses 2 exemplos porque em Corinto estava acontecendo imoralidade e idolatria, porque essa dupla sempre anda junto. Então, os elementos que compõem essas festas hoje,
entre os que a gente pode citar constam de imoralidade e de idolatria. E isso por si só já seria um motivo para quem é crente ficar com os dois pés atrás de participar de uma celebração dessa. Porque os elementos essenciais, aquilo que faz parte da identidade dessas festas, já contradiz a nossa fé, já vai contra a nossa fé. Mas, além dos elementos, além da origem, além dessas questões aí de significado das festas, um outro detalhe que muitas vezes as pessoas deixam passar é que esses eventos, geralmente festa junina, quermesse que igrejas católicas fazem, quermesse são aquelas barraquinhas, né? Que a igreja católica faz e tudo mais, esses eventos geralmente são feitos para levantar recursos para a paróquia, feitos para levantar recurso para um lar beneficente de não sei o quê, feito para enviar dinheiro para não sei onde, no mínimo ou no máximo vai para a Igreja Católica Romana. E tem crente que não se liga disso, que ao participar de uma festa dessa está contribuindo financeiramente, falando, não, eu apoio, opa, Papa Chiquinho, tá certo, pode pegar aqui meus reais aqui, dá esse milho para mim, leve isso aqui pro Papa, pode levar. A gente perde de perspectiva que o nosso recurso está sendo empregado em algo que o cristianismo não reprova. Eu não vou dar dinheiro para alguém que faz um evento com um objetivo de atingir determinada causa que vai contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que eu defendo. Então, às vezes, as pessoas esquecem desse fator de financiar pautas, causas que são contrárias ao cristianismo, que são contrárias à nossa fé, grupos que são contrários à nossa fé e recebem, de algum modo, aí nossos recursos. Então, financiar esse tipo de coisa é errado. Agora, vamos olhar com mais atenção para o texto de 1 Coríntios 10, versículo 14. Porque esse texto é muito importante por tratar de uma questão de festa pagã. E apesar da festa junina e do Halloween serem celebrações que tentaram cristianizar, não deu muito certo. A idolatria continua como um elemento marcante. O paganismo, no caso do Halloween, continua como um elemento marcante também. E olha o que Paulo fala sobre isso. Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios 10, 14, um princípio que se aplica até hoje a essas festas. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, 14, versículo 14, ele diz, portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Instintivamente, a gente pensa em idolatria como algo associado muito ao passado. A gente pensa em idolatria como uma coisa muito atrelada ou ao catolicismo romano, por causa das imagens, ou à idade medieval, ou até à antiguidade mesmo. A gente sempre remonta a idolatria para o passado, mas a idolatria continua tão viva quanto antes. As pessoas continuam sendo idólatras. Inclusive, se vocês olharem aí em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 6, vocês vão ver que a idolatria, que é você colocar alguma coisa ou alguma pessoa no lugar de Deus e render adoração, render graças, glórias a isso, reconhecer aquilo ou aquela pessoa como uma divindade que merece ser venerada e tal, esse pecado é tão grave aos olhos de Deus que ele é retratado como uma das marcas da incredulidade das pessoas que não são crentes. É evidente, quem é crente adora Deus. Quem não é crente adora qualquer outra coisa. Adora o sol, adora a lua, adora uma estátua de gesso, adora qualquer coisa. Mas olha só o que diz aí em 1 Coríntios 6, no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui Paulo está falando de pessoas que não se arrependeram, pessoas que não creram no Evangelho, pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, pessoas que não creem em Jesus como Salvador, e a vida delas de incredulidade é marcada por esses pecados aqui. É a pessoa que é afundada na idolatria, é a pessoa que é afundada na bebedice, é a pessoa que é afundada na imoralidade. A vida dela é marcada por isso. E Paulo fala que essas pessoas aqui não participarão do reino de Deus. É claro, elas continuam sendo inimigas de Deus. Elas continuam vivendo contra Deus. Não faria sentido elas entrarem no reino de Deus. Então, a idolatria é um pecado que é colocado em meio a tantas outras coisas feias, porque de fato é feio. É você pegar uma coisa que é exclusiva de Deus e você dar a outras coisas, outras pessoas, outros objetos. E você não pode fazer isso. Então é importante que todos aqui tenham muita consciência da gravidade da idolatria e você tem que avaliar se você é um idólatra ou não. Porque se você adora outras coisas, outras pessoas, outras ideias que não a Deus, então o seu destino é ficar longe, fora do reino de Deus pela eternidade.
O evangelho te livra da idolatria, te coloca em adoração ao Deus verdadeiro e te torna filho de Deus. Então aí você vai estar no reino de Deus. Caso contrário, você não tem perdão dos seus pecados, você é inimigo de Deus e você ficará afastado dele para sempre. Então não se enganem, os pecados que Paulo fala aqui não são pecados exclusivos do século I ou da antiguidade. São pecados que continuam ainda hoje. Diga, Henrique. Uhum. E às vezes é uma coisa que você não faz conscientemente, mas é algo que você começa a tomar um espaço de importância na sua vida muito grande e isso pode estar, às vezes, até interferindo de uma maneira direta na sua relação com Deus. Sim. Pode ser um pecado específico ou apenas algo que não é pecado, mas que você está fazendo de uma forma pecaminosa. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus se torna um ídolo. Isso é idolatria. É alguém que você adora, respeita, se submete, quando você deveria fazer isso somente para Deus. Pode ser um namorado, uma namorada, uma amizade, um trabalho, dinheiro. Tudo pode virar um ídolo. Coisas também, tudo. E aqui no caso, a gente está falando de divindades, de festividades pagãs. Isso continua acontecendo ainda hoje. A Igreja Católica mesmo, pelos protestantes, ela sempre foi acusada de idolatria. E são idólatras mesmo. Não apenas pela veneração de imagens, mas porque eles acreditam que os santos realmente têm poderes sobrenaturais, que Maria tem um poder tremendo, Maria é a grande intercessora. Então, para amenizar essa acusação ao longo da história, os católicos falaram que eles não adoram imagens, eles veneram imagens. Que é a mesma coisa de falar que eu não sou calvo, mas sou careca. Não muda nada, só muda a palavra. Mas o conceito é o mesmo. Então é um artifício de palavras para esconder a verdade de que eles depositam fé nos santos. E isso é idolatria. Isso é idolatria. Então a idolatria continua ainda hoje. Quando você conversa com um romanista, você está conversando com um idólatra. Talvez não com tanta consciência disso, mas é um idólatra. É um idólatra. Então veja como ele continua. Versículo 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo aqui está citando os elementos da ceia, o cálice e o pão. Vocês devem se lembrar que Jesus instituiu a ceia no meio de uma refeição de Páscoa, e naqueles cálices que eles tomavam durante a refeição, no terceiro cálice, que é chamado de cálice da bênção, Jesus instituiu a ceia. Ele falou, esse é o cálice que é da nova aliança no meu sangue, esse é o pão que é dado por vós, é o meu corpo que é dado por vós. Então Jesus institui a ceia, ele dá graças pelo pão, dá graças ali pelo cálice, e Paulo está mencionando isso daqui. Ele fala, olha, vocês que participam da ceia, vocês que são crentes, vocês têm comunhão com Cristo, vocês estão próximos de Cristo, vocês participam das realidades espirituais do Evangelho, vocês estão próximos de Jesus, vocês sentaram à mesa com Jesus, vocês estão intimamente ligados a Jesus. E aí vocês agora estão participando de festa pagã? Como assim? Olha como ele continua aí, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aqui ele está falando da unidade cristã, todos somos um. 18. Considerai o Israel segundo a carne, falando dos judeus, ok? Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Paulo está lembrando aqui do pessoal do Antigo Testamento, dos judeus do Antigo Testamento, dos sacerdotes do Antigo Testamento, que quando eles ofereciam uma oferta, quando eles davam uma oferta, um sacrifício, eles participavam daquilo, nessas refeições ali. E participar, seja o sacerdote, qualquer outra pessoa que ofertava algo e que comia junto, porque algumas ofertas você tinha que comer aquela carne que era oferecida. Quando você comia aquilo, você estava participando ativamente daquilo. Você estava se envolvendo ativamente naquilo. Você estava abraçando aquilo que estava sendo representado. Então, nós estávamos lá no templo, eu chegava com a minha oferta, dava lá a minha oferta, o sacerdote Paulo ia lá, cortava o que tinha que cortar lá, queimava o resto, falava, isso aqui a gente tem que comer. E eu e o Paulo lá comendo a picanha, muito bom a picanha. Isso daí não é só uma refeição. Eu estou com isso afirmando que eu estou abraçando o que aquela oferta representa. Uma oferta de gratidão, uma oferta pelo pecado. Eu estou falando, eu acredito nisso daqui. Eu participo ativamente disso. E Paulo está falando, peraí, no Antigo Testamento, quem participava da refeição,
abraçava tudo, participava de tudo, não só da comida, mas o que estava por trás da comida também, o que a comida representava. E ele continua, versículo 19. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Aqui Paulo faz perguntas retóricas, que parece que ele está ecoando o argumento dos coríntios. Vocês devem se lembrar, a gente já falou disso. Os coríntios, eles eram espertinhos. Eles tinham alguns slogans que eles viviam repetindo. E talvez aqui Paulo estivesse ecoando um slogan deles. Eles falavam assim, Paulo, eu posso ir no templo, eu posso comer o que eu quiser, porque, Paulo, a carne colocada lá na frente do ídolo, tem algum poder? Paulo falaria, não. E o ídolo, aquele pedaço de pau lá, ele é alguma coisa? Paulo falaria, não, não é nada. Então, baseados nisso, os coríntios falavam, viu, Paulo, eu posso participar de tudo sem problema nenhum, porque o ídolo não é nada, é um pedaço de pau, um pedaço de madeira, não tem poder nenhum, e a carne é só carne. É maminha, fraldinha, picanha, não tem nada, não tem nenhum poder nisso, a não ser o poder de ser gostoso. Então, ó, eu posso comer numa boa, posso ir na festa ali do templo, sem crise nenhuma. Esse era o argumento deles. E Paulo considera esse argumento como parcialmente verdadeiro. Ele fala, olha, de fato, são perguntas retóricas aqui, então a resposta está embutida. A carne sacrificada ao ídolo é alguma coisa? Ou seja, a carne sacrificada ao ídolo tem algum poder? Resposta, não. Ela ganha alguma unção especial? A menos que seja o cara que joga lá o temperinho em cima, né? Aí fica mais gostosa. Mas só muda o tempero. A carne tem algum poder? Não, ela não tem poder nenhum. O próprio ídolo tem algum valor? Aquele pedaço de madeira tem algum poder? Não. Então Paulo confirma isso. E ele está falando então que de fato a comida e o ídolo não afetam em nada a vida cristã. Eles não têm poder especial nenhum. Se vocês olharem aí o capítulo 8, vocês vão ver no versículo 4 que Paulo já vem tratando desse assunto. A gente até estudou já esse texto. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 8,4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há um só, senão Deus. Agora olha o versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Você não vai ser mais santo ou menos santo por comer determinada coisa ou não. Então, de fato, a carne em si não muda a nossa vida espiritual. E o ídolo é um pedaço de pau que não tem poder nenhum. Paulo está concordando com esse possível slogan dos coríntios. Olha agora o capítulo 10, os versículos 25 e 26. Olha o que Paulo diz. Comei de tudo que se vende no mercado. Aqui, quando ele fala de mercado, é porque muita carne sacrificada aos ídolos sobrava para o açougue público. E aí o pessoal ia comer, inclusive, podia comer carne que tinha sido sacrificada no templo. E o pessoal estava preocupado com isso. Aí Paulo fala, não, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Você não precisa ser tão preocupado assim. Por quê? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, se aquilo foi consagrado lá atrás, e agora ele está sendo vendido, cara, você pode comer numa boa, não precisa se preocupar, não precisa ficar neurado com isso. Paulo está tentando tranquilizar a consciência deles aqui. Por quê? Porque, de fato, a comida em si não é nada. E o ídolo em si realmente não é nada. Agora, essa confirmação que Paulo faz é importante porque tem muito evangélico por aí que pensa que coisas consagradas têm poderes mágicos. E a gente tem que concordar com o que Paulo está falando aqui, evidentemente, e saber que objetos, comidas, essas coisas não têm poderes mágicos. Então, por exemplo, o famoso docinho de São Cosme e Damião. Talvez os mais novos nunca tenham tido contato com essa iguaria das festividades brasileiras. Quem aqui já viu o saquinho de São Cosme e Damião? A maioria. Mas então, acontecia o quê? Eu me lembro na infância de pessoal distribuir aí esses saquinhos na rua, né? Festa junina, tal, o pessoal distribuía. Tem uma época do ano em que se celebra São Cosme e Damião, acho que é setembro, se não me engano. E o pessoal distribuía. E eu, como criança, adorava aquelas bolinhas de chocolate de gordura hidrogenada. Era muito gostoso. Aquele guarda-chuvinha, que não tinha gosto de nada, era uma delícia, né? E criança adora aquele pacotinho colorido cheio, às vezes vinha os brinquedinhos dentro, né? E eu me lembro de eu querendo pegar aquilo e algumas pessoas falando, não pode, menino, tá consagrado. E eu, por que tá consagrado? Por quê? Continua sendo doce. Não pode estar consagrado, se você comer vai te fazer mal. E tem uma ideia no meio evangélico de que se você comer aquela bolinha de chocolate que está dentro do saquinho de São Cosme e Damião, você está comendo uma coisa que está amaldiçoada. Você vai ter uma indigestão, vai morrer engasgado, sei lá.
Então, é a ideia de que a comida em si recebe algum tipo de poder. O máximo que vai acontecer é aquela gordura hidrogenada te dar diabetes, colesterol, essas coisas assim. Mas a comida em si não tem poder nenhum. A gente concorda, evidentemente, com o que Paulo está falando, que os coríntios estavam falando. De fato, a comida em si não tem poder nenhum, o ídolo em si não tem poder nenhum. Ou, como acontece às vezes, do pessoal fazer encruzilhada nas esquinas, né? E eu me lembro de algumas histórias quando eu era pequeno de que você não podia chutar a macumba, senão seu pé necrosava. Porque se você chuta a macumba, meu Deus, aí você tá brigando com os demônios lá e tal, porque aquele pedaço de pinga lá tá consagrado, né? E o pessoal fala, né? A pinga some, é lógico que some. O primeiro bêbado que passar ali leva 51 embora. Não é nenhuma entidade mística que leva a comida. O frango com farofa foi comida. É claro que foi. O cachorro passou lá e comeu. Só se o cachorro chama diabo, demônio, sei lá, mas não é nenhuma entidade sobrenatural. É o cão do bairro que comeu o negócio. Mas tem aquela ideia na mente de algumas pessoas, no meio evangélico, que se você chutar macumba, você pode se preparar, que a sua unha vai encravar, você vai ficar sem circulação no pé, vai necrosar, vai ter que cortar. Por quê? Porque você chutou a macumba. Por quê? A ideia de que as coisas em si, elas recebem poder. Mas Paulo fala que não. Que a comida em si não tem nada diferente. Continua sendo comida. Então é importante a gente ter essa noção. Inclusive, vejam o que diz Números 23. Eu gosto muito desse texto. Em Números 23, 23, nós lemos... É o episódio de Balaão, que ele é contratado, né, para fazer profecias, aquela coisa toda, não dá certo. E aí, contra Israel, né, ele é contratado contra Israel, mas não dá certo. E aí, em Números 23 é dito o seguinte. Aqui. Pois contra Jacó, ou seja, contra Israel, contra o povo de Deus, não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Tem alguma versão diferente aí? Alguma NVT, NVI? Tem alguém aí com uma versão diferente desse versículo? Como que está aí? Isso, não há magia, ou seja, não tem mandinga, não tem nome na boca do sapo, não tem chute na macumba na encruzilhada, não tem nada disso que possa afetar o povo de Deus, porque essas coisas são usadas para escravizar, por medo, as pessoas. Mas aqui está claro que o povo de Deus não é afetado por essas coisas. Então, de fato, quando Paulo diz que a comida em si não é nada, evidentemente ele está certo. O Espírito Santo dirigiu ele para dizer isso. Agora, volta para 1 Coríntios. Olha como o texto continua. 1 Coríntios 10, 20 agora. Talvez alguém poderia falar assim, então, Paulo, viu? De fato, o ídolo não é nada, a comida não é nada. Então, eu vou no churrascão lá do templo. Mas o Paulo vai falar que não é bem assim. Olha o que ele diz. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui parece que a atmosfera mudou um pouco. Se os coríntios se eu fosse imaginar os coríntios ouvindo essa leitura, eles estavam sorrindo, viu, Paulo concordou, tal, são a demônios. Como é que é aí? Lê de novo aí o que você falou. As coisas que vocês sacrificam são a demônios, que eles sacrificam são a demônios. Diga, Helena. Já chutou várias macumbas e não aconteceu nada. Até tirou carteira de motorista, né? Agora você pode passar por cima da macumba com o carro. É por isso que você tem aquela unha encravada? Brincadeira. O cara foi pedir pro pai de santo fazer a macumba. Do terreiro. O diálogo. Não vai pegar.
E aí ele se converteu. Eu quero descobrir o que é isso, né? O cara é blindado contra os meus serviços. Como assim? A amarração do amor não funciona, então? A história é essa? Nome da boca do sapo não funciona? Como assim, né? Então... Ou seja, até o incrédulo sabe que com crente não tem isso daí. É claro. Aí é a outra parte da história, né? Mas realmente macumba não pega. Tem gente que fica aflito com isso daí. Fala, não, porque eu acho que meu nome tá na boca do sapo, porque minha vida não vai pra frente. Sua vida não vai pra frente porque você não acorda cedo pra trabalhar, você não escova o dente, você não passa desodorante. Não é porque tem nome na boca do sapo. Só se o sapo estiver morto na sua boca, às vezes, quando você fala, porque ninguém te contrata, porque não tem condição de você ser atendente desse jeito. Não dá. Então, às vezes, a pessoa atribui a coisas sobrenaturais, de poderes e tal, aprisionados em coisa concreta. Mas não dá. Quem tinha levantado a mão, Henrique? Diga. Uhum. Mas também seria errado a compreensão de negar essas coisas assim, de certa forma. Existiriam para pessoas sinceras, já tendo em vista que tudo isso, de certa forma, está ligado com o demônio? Foi exatamente o versículo 20. Eu vou falar exatamente sobre isso agora. Olha só, quando Paulo fala lá que nos templos, nas festas pagãs, aquilo era dedicado a demônios, como eu falei para vocês, os coríntios engoliram seco, porque eles viram que a coisa não era tão inocente assim. Não era só uma festinha com picanha, tem coisas a mais. Como ele falou atrás, ele falou, peraí, quem come da comida no templo participa daquilo que está por trás da comida, como acontecia no Antigo Testamento. Então, quem come da comida do templo pagão também abraça o que está por trás disso. E aí os coríntios ficaram brancos, ficaram gelados, porque a pressão caiu, porque agora o bicho pegou. Porque eles percebem, então, que apesar dos ídolos não existirem, apesar da comida sacrificada em si não ter poder espiritual nenhum, a questão das festas pagãs, da participação das festas pagãs, não é algo neutro, nem é algo livre. Você, como crente, você não está liberado para participar de tudo que você quiser, porque não tem problema nenhum, não existe ídolo, não existe... Não, peraí. Existe sim forças por trás disso tudo. Existem símbolos que conectam a mensagens, a entidades, a seres demoníacos, até como o Paulo está falando aqui. Então, a gente tem que lembrar, como o Henrique apontou aí agora, que os demônios existem, e não apenas existem, como eles são atuantes. E eles escravizam as pessoas, inclusive por meio da idolatria, por meio do engano, por meio do pecado, por meio de festas, por meio de rituais, tudo isso daí. Então, o que tem por trás de uma festa pagã? O que tem por trás de um rito pagão, de um rito idólatra? A ação demoníaca para escravizar. Se vocês olharem rapidinho Deuteronômio 32, olha só o que diz. Deuteronômio 32, versículo 16. Versículos 16 e 17, diz assim, com deuses estranhos, falando do comportamento de Israel, com deuses estranhos provocaram Deus a zelos, ciúmes aqui. Com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. O que Moisés está falando aqui nesse cântico é que o povo de Israel se desviaria e ofereceria sacrifícios, prestaria culto a deuses pagãos, que na verdade nada mais são do que demônios. Quando você vê aqui o paralelismo, as expressões como elas estão usadas, você vê que demônios está do lado dos deuses. O Deus de Canaã, o Baal, não são só estatuazinhas inocentes. Os demônios usam isso para escravizar as pessoas. A mentira, o engano. Olha o que diz aí o Salmo 106. Salmo 106, 34. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Havia o sacrifício dos próprios bebês nos altares pagãos. Israel fez isso. E o texto fala que eles fizeram isso a
demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. E se vocês olharem em 1 Timóteo 4, Paulo também fala, agora no Novo Testamento, de que a atuação demoníaca é para escravizar as pessoas no erro, na mentira, no engano e na idolatria. Olha só 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos são os nossos dias, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, os demônios não apenas existem, como eles atuam no mundo escravizando os incrédulos. E eles usam a idolatria para escravizar os incrédulos. É o medo de que se alguém pode fazer a amarração na boca do sapo para mim. Eu vivo apavorado por causa disso. O demônio fala, você tem que ficar com medo mesmo. Vai que o cara faz uma amarração para você. Aí lasca a tua vida. E as pessoas vivem com medo disso. Eu não posso tocar nesse negócio da encruzilhada porque senão eu vou ficar doente. E os demônios, o diabo e seus servos, usam isso, usam da inclinação idólatra do ser humano para promover o engano, para promover a mentira, para promover a escravidão. E Paulo está falando, quando as pessoas se reúnem lá no templo pagão, o que elas estão fazendo é prestar um serviço aos demônios, que usam desse serviço justamente para escravizar as pessoas. Então não é algo tão inocente o que está acontecendo aqui. Não é algo só de liberdade cristã. Existe um problema de participar dessas festas religiosas, dessas festas pagãs. Diga, Xará. Exatamente. Se você tá ali na festa, eu tô abraçando tudo da festa. Eu tô aqui falando, legal, esse Deus aí, gente boa, tá, essa picanha aqui para esse Deus, picanha boa, hein? Eu tô aprovando tudo daquilo. Agora, quando eu tô no mercado, eu não tenho lá um selo, carne vinda do templo. Não tem. Pode ser que sim, pode ser que não. E Paulo fala, nesse caso, você não está participando da festa. Você está comendo algo que chegou até você e você nem tem como rastrear perfeitamente a origem daquilo. Então não fique se martirizando por causa disso. Agora, se você vai no templo, senta lá na mesa e fala, manda picanha, você está vendo o que está acontecendo. E você está participando de tudo aquilo ativamente. E aí é um problema, porque você está apoiando aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado, que está sendo feito. Você está se identificando com aquele grupo quando você senta na mesa. Diga, Henrique. Eu vou falar especificamente sobre São Cosme e Damião daqui a pouco. Vou dar um exemplo prático disso daí. Mas vamos nesse ponto aqui, deixa eu fazer algumas aplicações. É assim, o que Paulo está falando é que participar dessas celebrações é você ter comunhão com aquilo, apoiar aquilo, e inclusive se associar com demônios, pelo que eles promovem, pelo que eles fazem. É muito sério isso daqui. Você está cooperando para aquilo. A primeira aplicação que eu coloquei aqui é sobre a festa junina. A gente sabe que aquelas estátuas de santos, que muitas vezes tem na festa junina, de São João e tudo mais, tem aquelas procissões, a gente sabe que aquela estátua de gesso não tem poder nenhum. Tanto que tem até figurinha, né, no WhatsApp, que você tem lá o padre pedindo desculpa por gesso, mas me perdoa a estátua de gesso, tal, como se a estátua tivesse algum poder. Mas a gente sabe que você bate naquilo, aquilo quebra, aquilo não tem poder nenhum. A gente sabe que a comida da festa junina também não tem poder nenhum. São Cosme e Damião, o único poder que tem é te dar uma intolerância à lactose. Nem lactose aquilo tem, de tão gordura hidrogenada que é aquele docinho. Mas a gente sabe que essas coisas em si não têm poder. Mas a gente sabe, pelo que Paulo está falando aqui, que os demônios usam essas festas, usam esse ambiente idólatra para promover a escravidão das pessoas. Para promover o engano, a mentira, o erro, o desvio. Então, quando a gente participa dessas festas, a gente está saindo ao lado da foto do demônio lá. Eu apoio o que ele apoia. Estamos juntos. Porque ele promove aquilo. E eu estou participando falando que aquilo é bom. Eu estou dando dinheiro para aquilo. Eu estou contribuindo para aquilo. Eu estou cooperando para aquilo. Isso no caso da festa junina. No caso do Halloween, um dos grandes problemas da participação de crentes no Halloween é que o Halloween banaliza o mundo sobrenatural, banaliza um mal, porque todo mundo se fantasia de monstro, de bicho, de demônios, de bruxa, aquela coisa toda, e esquece que existe um mal sobrenatural que é atuante, que promove o mal no mundo,
que leva ao pecado, que induz ao erro. Então, quando eu dou risada, nossa, só fantasia de demônio, engraçada, hein? Eu estou tirando a autoridade, eu estou tirando a gravidade daquilo. Eu estou esvaziando aquilo de seriedade. Eu não levo a sério quem se veste de bruxa. A pessoa está vestida de bruxa, nada a ver, isso aí bruxa é engraçadão e tal, né? Mas espera aí. Os demônios usam isso para promover os seus ensinos. Os demônios existem, os demônios atuam. Eu não posso tirar essa realidade, eu não posso banalizar essa realidade. Eu não posso fazer com que ela saia do meu horizonte. Eu não posso banalizar o mundo sobrenatural, brincando sobre mortos, sobre esse tipo de coisa. E o Halloween parece que faz isso. Ele banaliza o mal sobrenatural, como se isso fosse apenas um motivo de fantasia, mas não um motivo de preocupação, de que existe o mal atuando no mundo e eu não posso brincar com isso. Então, tanto a festa junina como o Halloween esbarram nas questões que Paulo apresenta aqui. Mas deixa eu terminar para mencionar as aplicações que eu falei que eu vou fazer depois para Henrique. Olha o versículo 21 aí agora. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui Paulo está falando que cristianismo e paganismo são auto-excludentes. Ou você senta na mesa de Jesus e obedece a ele, serve a ele, ou você senta na mesa dos pagãos e serve aos ídolos lá. Não dá para você fazer as duas coisas, que era o que os coríntios estavam fazendo. Ou você ceia com Jesus, ou você ceia com os pagãos. E o versículo 22 termina. Ou provocaremos zelos são ciúmes, ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? Quando fala aqui de promover ciúmes, é que Deus não divide a fidelidade do seu povo. Você não pode ser crente e adorar um ídolo. Não dá. Ou é um ou é outro. Então, quando você divide a sua fidelidade, isso acende a ira de Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Por isso que fala aqui de zelos, de ciúme. É uma exclusividade absoluta. E mesmo que você tenha conhecimento disso, dessa exclusividade, mas você teima em adulterar, né, com os ídolos, Paulo fala, você por acaso se acha mais forte do que Deus? Deus pune a infidelidade, Deus pune a falta de compromisso com ele, Deus pune a idolatria, Deus sempre pune a idolatria. É sério que você sabe que isso é pecado e você quer disputar força com Deus? Isso não vai acabar bem, que era o que os coríntios estavam fazendo. Então Paulo termina aqui com uma palavra de alerta. Então quando a gente olha para aquelas questões que eu apresentei, a gente vê que ainda que a Bíblia não fale diretamente sobre festa junina e Halloween, porque seria uma coisa bem anacrônica, ela aborda vários elementos das festividades que a gente vê que o crente tem que ficar de fora. Então, biblicamente falando, essa é um texto que se encaixa perfeitamente na questão. Agora, tem outras perguntas aqui. Essas perguntas não têm muito mais o que nós falarmos, porque a gente já abordou muitas dessas perguntas em outras ocasiões. Mas estou considerando a consciência alheia, ou seja, eu estou preocupado com o efeito de uma participação numa festa junina, da minha participação no Halloween, o efeito que isso vai ter no meu irmão. Pensa, por exemplo, naquelas pessoas que são mais velhas, naquelas pessoas que vieram, às vezes, do interiorzão, vieram do interior do Nordeste, com aquele catolicismo muito forte, e ela chega aqui na igreja e fala, agora eu me converti, cheguei na igreja dessa redenção, e aí ela vê o Riad pulando fogueira. Ela vê o Guimel lá, de chapéuzinho lá, da festa junina lá, e a musiquinha atrás, São João, São João. A pessoa vai ficar, não, mas isso daí é impossível. Lá na minha cidade, isso aí não pode uma coisa dessa, não, Lá é o padre, não pode. E você vai ferir a consciência da pessoa. E Paulo já falou que isso não pode acontecer. Você está atacando aquela pessoa por ignorar a consciência dela. Ainda que a festa, ainda que a comida em si, ainda que a questão em si, não tenha nada específico ali que seja problemático. Mas o contexto todo é problemático. E mais, agora sobre os saquinhos de São Cosme e Damião. Entra na segunda questão aqui da consciência alheia, porque se vocês olharem aí os versículos 25 a 30 de 1 Coríntios, vocês vão ver que quando há a questão de comer a carne fora do templo, Paulo coloca algumas diretrizes. Esses saquinhos de doce são distribuídos publicamente, até onde eu sei. Você passa, às vezes, na rua, eles te dão. Às vezes uma pessoa pega vários e sai distribuindo. Pelo menos era assim quando eu era criança. E tinha essa proibição de comer o saquinho, porque sabia-se que era de São Cosme e Damião. Mas olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 25. Ele diz assim,
Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos os convidar para casa, e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então estou eu lá, a Bia é uma pagã, ela me chama, eu e a Isabela, para comer na casa dela. E a Bia chega com uma picanha lá. Eu não vou chegar e falar, Bia, essa picanha aqui, ela é friboi ou ela é templão? Ela veio do açougue do templo ou ela é certificada aí pela JBS e tal? De onde é essa carne? Eu não preciso fazer isso. Por quê? Paulo fala, você não precisa se atormentar com esse tipo de coisa. Põe na sua frente, você come. Manda bala. Pode comer sem preocupação. Caso a Bia não fale nada. Se a Bia chama a gente para comer na casa dela e ela põe a mesa lá, eu posso comer sem preocupação. Mas, olha o outro cenário. Porém, versículo 28. Se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei eu de ser vituperado por causa daquilo de que dou graças? O que Paulo está falando assim, aqui é o seguinte, a Bia chamou a gente para comer na casa dela. A Bia colocou lá na mesa e falou, olha, essa carne aqui foi de um sacrifício filé, viu? Esse sacrifício foi bom. Eu e a Isabela falamos, olha, então a gente não vai comer. Porque a Bia verbalizou, a Bia conectou abertamente aquela refeição ao templo. É aberto, é claro. Não tem nenhuma área cinzenta. Ela falou, isso daqui foi sacrificado no templo. Eu estou falando isso e eu quero que você saiba que isso aqui foi sacrificado no templo. Então, ao comer isso, você pode ferir o escrúpulo de alguém. Porque estou eu lá na casa da Bia lá, aí tem lá a capa da carne lá. Tá lá, templo bom. Tá lá a capa da carne. E eu lá e a Isabela mandando a ver. Aí passa o Paulo na porta. O pastor Nicolas e a Isabela lá na casa da Bia. Nossa, mas eles estão comendo carne? Olha, a embalagem é do templo, meu Deus. E o Paulo, que tem uma consciência mais sensível, ele vai ficar abalado. Ele vai ficar mexido com isso. Ele vai ficar preocupado, ele vai ficar atormentado. Então, por amor à consciência dele, ou de qualquer outra pessoa, que às vezes pode estar na refeição ali com a gente, eu falo, não, então essa carne aqui eu não vou comer. Porque houve uma associação direta, verbal, indiscutível daquela comida com o que é feito no templo. Então, no caso dos saquinhos de São Cosme e Damião, como que eu vejo, Henrique? É assim, é pecado você receber um saquinho de doce de qualquer pessoa na rua? É perigoso. Né? Perigoso. Vai que você recebe droga e não está sabendo, né? Mas é pecado você receber um saquinho de doce de qualquer incrédulo na rua? De qualquer pessoa na rua? Não. Agora, se o incrédulo chega para você e fala, Henrique, tá aqui esse saquinho de São Cosme e Damião, viu? Que esses docinhos te deem muita saúde. Você vai receber? Por que você não vai receber? Porque houve uma relação direta. Opa, ele falou que esse saquinho aqui tem relação com o que eles fizeram lá. E a Júlia, que está do meu lado, ela vai ver isso e talvez ela fique um pouco incomodada com a consciência dela, então eu não vou receber. Eu sei que o saquinho não tem poder nenhum. Eu sei que o doce não tem nada, mas eu vou respeitar a consciência do outro. E eu não quero me associar a isso então. Então eu diria assim, é pecado receber um saquinho de doce? Não. Agora, quando tem uma relação direta, inequívoca, inegável, aí eu recusaria. Não, melhor não. Pelo que Paulo diz aqui. Acho que é em setembro. Agora, naquele dia específico, mesmo que a pessoa não fale nada, um monte de gente de saquinhos. Você passa na frente da igreja católica lá. Aí o cara chega, São Cosme... Porque os docinhos de São Cosme e Damião, na cultura popular, é que eles curam, eles têm poderes. Essa é a mentalidade aí idólatra. Então, quando você pega aquele saquinho e o católico fala, olha, que Deus te abençoe com poder, que Deus te abençoe com saúde, por meio desse saquinho aqui, pronto. Tem, com matriz africana, exatamente. Então a questão é, quando há uma associação direta, quando alguém fala, que eu falei, a Bia falou, olha, isso aqui é do templo, viu? Ó a embalagem lá.
Aí, opa, então eu não vou pegar. Agora, se chega um incrédulo para mim na rua e fala, você quer um doce? Opa, daí, vamos lá, daí para mim, vamos comer. Então, o critério que Paulo usa aqui para justificar a preocupação com a consciência é a verbalização, é a identificação clara, certo? Primeiro o Maurício, depois o Nicolas. Diga, Maurício. Matriz afro. Eles fazem a refeição e consagram aquilo para a divindade. É o que acontece aqui com Paulo. É isso daí. Aí vai lá o crente, participa lá na mesa. Opa, lasanha consagrada, vamos lá. Não, peraí, eu tô abraçando o que eles estão pregando. Eu não posso fazer isso. Eu reprovo o que eles estão fazendo. Então há uma associação direta. Nicolas. Parece que sim, né? Parece que se não tem alguém ali que possa se ofender com isso, parece que eu estaria liberado para comer. Parece que sim. Mas eu admito que quando eu leio esse texto aqui, me parece em algum momento que há uma preocupação também com o incrédulo que está falando aquilo. Porque de algum modo o incrédulo, ao falar, olha, isso aqui é do templo, ele está me puxando também para participar daquilo. Parece que não é o foco. Mas aqui o texto é muito genérico. Ele fala, se alguém vos disser, quem é que disse isso? É o anfitrião? É outra pessoa que está na mesa? Fala aqui da consciência. Consciência do crente, provavelmente, de alguém crente ali? Sim. Mas qual é o resultado disso na mente do incrédulo? Então, Paulo fala da consciência alheia. Mas eu acho que, de algum modo, há uma preocupação com o que como o incrédulo vai interpretar aquilo também. Exatamente. Então, me parece, tá? Que aí é uma leitura muito particular aqui, que eu acho que ele é muito genérico. Ele fala se alguém, mas esse resultado é muito geral. Então pode ser que de algum modo respingue na pessoa que ofereceu também. Então eu acho que não é só a preocupação com o crente mais fraco. Há também uma preocupação com outras pessoas que podem estar ali próximas, talvez até o incrédulo. Diga, Riad. Parecido no trabalho, porque lá no escritório tem um pote que sempre tem doce lá e o pessoal no escritório vai colocando. E certa vez tinha uns docinhos, era bem na época, e uma colega de trabalho veio me oferecer e eu não sabia o que era, acabei comendo, né? Coma tudo que põe na tua frente. É o que Paulo fala, come tudo que põe na tua frente. E a minha chefe também estava ali, ela achou super bonita e tudo mais, ela falou assim, nossa, que legal, né? Você não tem problema com isso. E ela achou que eu estava compactuando com aquilo. Então teve esse problema também, que eu não sabia que era aquilo, claro, depois, evidentemente, não peguei mais nada que estava ali. Mas teve um resultado. O cenário, assim, para os incrédulos era como se eu estivesse apoiando. Então talvez fosse uma situação dessa, entendeu, Nicolas? Em que o incrédulo fala, que legal, ó, a Isabela come a carne sacrificada do templo, opa, legal. E a Bia lá toda feliz, comida do templo e tal. Não, vai ficar tranquilo, até essas coisas não. Então é assim que eu faria. Quando há uma identificação direta, é saudável o crente recusar, é sábio o crente recusar. Agora, quando não tem como rastrear, aí não tem problema. E a gente tem que se preocupar com a consciência de outros irmãos e talvez com o resultado disso diante dos incrédulos. A gente tem que se preocupar como o incrédulo vai reagir ao nosso aceite ou não. A terceira pergunta é se você está exercendo domínio próprio. Você não pode participar de uma festa dessa por impulso ou por pressão dos amigos. Vamos lá! Não pode, você tem que ser racional. E você não pode usar também essa festa para dar impulso para dar vazão aos seus impulsos sexuais. Eu quero ficar com um rapaz, quero ficar com uma moça. Primeiro que crente não faz esse tipo de coisa. Se você é crente e usa essas festas para isso, você não está tendo domínio próprio nenhum, zero. Então isso já te proibiria de participar de um ambiente desse. E por fim, a última pergunta aí é se é certo cristianizar essas festas. Por quê? Porque tem igreja que fala assim, não, vamos cristianizar o negócio. Igual os papas fizeram com o Halloween, igual os papas fizeram com o solstício de verão, vamos cristianizar. Então a igreja fala assim, não, a gente não vai ter festa junina, a gente vai ter a arraiada da igreja. Aí pode, mudou o nome, beleza.
Não vai ter quentão, que é o vinho quente lá, né? Vai ter o crentão, porque é sem álcool. Aí pode, aí tá liberado. Cristianizar esse tipo de festa é uma coisa que a gente pode questionar a motivação dessa apropriação. Por que eu preciso pegar uma festa pagã e cristianizar? A gente já não tem festas o suficiente que a gente pode promover, que não precisa copiar nada do mundo? Dia de ação de graças, aniversário da igreja, sei lá, aniversário de conversão, Natal. São datas que a gente pode celebrar e não precisa copiar os hábitos do mundo. Isso é mundanismo. O cristão e a igreja precisam ser diferentes do mundo, não uma cópia mal feita e cara de pau. Eu admito que quando eu vejo uma plaquinha de crentão numa igreja, eu falo, nossa, que cópia mal feita, né? Nem disfarça que está mal feito. Um amigo meu, que ele era vegano, e ele me falava das comidas que imitavam a dieta normal, né? Então ele me apresentou estrogonofe de jaca, ele me apresentou pizza de vigarella, que era uma mussarela vegana. Isso é uma cópia mal feita, uma cópia barata. Que coisa ridícula. É a mesma coisa de igreja tentando imitar o mundo e cristianizando essas festas. Não tem o porquê isso acontecer. Agora, dito isso, é errado, por exemplo, a gente, como grupo de jovens, fazer uma festa caipira? Não, porque já teve, né? Então não deve ser errado, né? Tá no terceiro ano já de festa caipira. Eu tava lá na festa, né? Se o pastor tá aqui, então tá liberado, né? É errado fazer uma festa caipira? Vamos pensar, pensa, faz o exercício. É errado fazer uma festa caipira? A festa em si tem algum problema? Uma festa onde todo mundo se veste de caipira, põe os remendos na calça, usa chapéu, come coisa de milho. Tem algum problema em fazer isso? Agora, não tem nenhum problema. Agora, tem alguns cuidados que é bom a gente tomar? Por exemplo, quando a gente vai fazer essa festa? Vai fazer essa festa em junho? Não, por quê? O incrédulo vai estar vendo e vai falar, aí ó, a Igreja Batista Redenção faz festa junina também. Você fala, não é festa junina, é festa caipira. Ah, beleza, ele não é careca, é calvo. Você trocou 6 por meia dúzia. Então você tem que ter o cuidado, você tem que ter a sabedoria. Você quer fazer uma festa com temática country, temática caipira? Não tem problema, você pode fazer. Desde que isso seja em uma época do ano que não confunda com uma festa junina, que tem conotação religiosa, e você tem que se limitar também. Você não vai botar música de São João, é claro, para tocar, né? Óbvio, mas você vai se limitar à questão culinária, à questão de vestimenta, coisas caipiras, não coisas religiosas, não coisas de São João, não coisas de festa junina. Tanto que quando veio para o Brasil, a festa junina adotou essa questão mais caipira por mistura cultural. Mas eu posso pegar o elemento cultural do caipira, deslocar e ter uma festa de temática caipira que não se mistura com a festa junina. Então é preciso ter cuidado. Então igrejas que fazem festa junina cristã, eu acho complicado. Eu acho que é meio perigoso. Porque você passa uma imagem muito errada e o incrédulo, como aconteceu no caso do Riad, o incrédulo vai falar, que legal, o pessoal é moderninho, o pessoal é mente aberta, faz festa junina também. E não é o caso. Então as igrejas têm que ser cuidadosas para não fazer essas associações. Quer fazer festa caipira? Faz, mas faz em outra época do ano. E limita o que do caipira você vai pegar para não se misturar aos elementos de festa junina, para não ter uma associação cultural mais católica, mais forte, né? Esse tipo de coisa. Então estão aí as perguntas. E com isso a gente volta para a nossa indagação inicial. Festa junina e Halloween, pode ou não pode? E aí? Não deve, né? Não deve, né? No contexto do Brasil, né? Pensando no contexto do Brasil. Não deve. São elementos muito distantes da nossa fé, muito contrários à nossa fé. Uhum. Sim. E aí, o que acontecia é a banalização da festa junina. Porque veio do Brasil, e o Brasil, assim, aquela coisa assim, todo mundo da religião, mas ninguém é. É o católico não praticante. É evangélico não praticante, o espírita não praticante, religioso.
Da bagunça. Na escola, a graça era você ficar do lado da menina que você gostava. Esse era o barato. Quem vai ser o noivinho? Opa, aqui é a noiva. Aí você ficava esperto, porque aqui ia ser a noiva, né? Uhum. Uhum. A questão é, mesmo que o intuito de alguém não seja necessariamente mal, a questão é que aquela festa tem elementos que contrariam a nossa fé. Tem associações. E eu não posso sair na foto ali despreocupado, porque tem um problema. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então qual que é a saída? Pastor, mas na minha escola, se eu não participo da festa junina, eu perco nota. Perde nota. Quero ver algum diretor, algum professor te obrigar a participar de festa junina se você falar que vai contra a sua consciência. Se tem concurso público que não acontece em dias da semana por causa de gente que tem problema de consciência, não é só festa junina que vai ser o grande problema do Estado brasileiro? Não. Então, não, desculpa, eu não vou participar disso. Por quê? Porque a minha consciência não permite. Pronto. Mas você tem que participar da cultura. Olha, a cultura brasileira é muito legal, adoro essa cultura de comida, cultura culinária, mas esse aspecto cultural eu não vou abraçar. Pronto. Halloween é a mesma coisa. Desculpa, mas eu não vou abraçar isso. Por quê? Porque tem pontos que eu discordo. Né? E aguardar para ver os resultados disso. É parte de ser crente. Né? Isso faz parte. Sempre foi assim a vida cristã. Certo? Terminamos por hoje, então? Então, Henrique, quando receber o saquinho de São Cosme e Damião, depende, né? Depende se você vai comer ou não. Se a pessoa falar que é de São Cosme e Damião, você fala, fica quieto. Não fala nada. Dá o seu fica quieto. Porque se você falar, eu tenho que jogar fora. Porque a edição... Não. Pegou, vaza. Aí... São coisas da minha, eu gosto de bombom sensação, Então, você fala, mas só fica quietinha, não fala nada. Gente, mas enfim, são questõezinhas tão pequenas, mas que tiram a paz, né? Tira a paz. Quando vocês forem pais, vocês vão ver que isso aí tira a paz. Colocando o filho em escola secular, no trabalho isso tira a paz. A gente tem aí princípios bíblicos para nos ajudar. Vamos orar para terminar então. Santo Deus, nós agradecemos pela sua palavra que, mesmo não tratando desses assuntos específicos, dessas festas específicas, a sua palavra nos apresenta princípios que podem facilmente ser transportados para essas questões e nos ajudar a ponderar, refletir e tomar a nossa decisão. Agradecemos ao Senhor porque na sua palavra temos tudo o que precisamos para uma vida piedosa e pedimos que o Senhor nos dê coragem, sabedoria, discernimento para colocar tudo isso em prática. Abençoe agora nosso tempo de comunhão, nosso tempo de conversa, de comida e o nosso retorno para casa depois. Em nome de Jesus, amém.